tenho sido um policial para o meu condado por quase uma década. Já testemunhei situações loucas e perturbadoras, às vezes me fazendo questionar por que escolhi essa carreira. No entanto, o que ocorreu nesta noite ainda está presente em minha memória e frequentemente é o evento que mais reflito. Estávamos nos aproximando do final do inverno, mas onde estou localizado permanece frio até cerca de meados da primavera. Nesta noite, estava designado para patrulhar a rodovia principal durante a maior parte do meu turno. Em uma noite comum, provavelmente pararia 2 ou 3 carros por excesso de velocidade e, de outra forma, não faria muito mais. Às vezes, uma chamada para reforço acontecia, mas geralmente os turnos de patrulha eram os mais entediantes e tranquilos. Eu dirigia ao longo da rodovia, fazendo o círculo habitual até cerca das 2 horas da manhã, quando passei por um carro parado no acostamento que não estava lá antes. Suas luzes estavam apagadas e estava bem no acostamento da rodovia. Então eu não o vi até estar passando por ele. Virei na próxima saída e dei uma volta completa, levando 15 minutos antes de voltar ao local onde o vi. Eu estava sob a suposição de que era apenas um veículo abandonado e quebrado, que talvez eu não tivesse notado antes, então não estava com pressa. Estacionei atrás dele, a cerca de 15 pés de distância, deixando meus faróis ligados. Liguei para relatar que estava investigando um veículo presumivelmente vazio na rodovia sul, e em seguida saí com minha lanterna e me aproximei do carro. Minha primeira impressão foi o quão antigo era. Parecia algo dos anos 90 e estava enferrujado por toda parte, com amassados e arranhões. Caminhei até a janela do lado do motorista e segurei minha lanterna. Não havia ninguém dentro, mas ao iluminar percebi alguns sinais preocupantes. Havia um monte de roupas no banco de trás, parecendo pertencer a uma jovem, mas a maneira como estavam espalhadas simplesmente não parecia certa. Movi-me para o outro lado do veículo, mas um som fraco atrás de mim chamou minha atenção. Virei-me rapidamente e apontei minha lanterna para a mata que cercava a rodovia. Imediatamente, o som parou, mas eu ouvi o suficiente para saber que eram passos. Alguém estava caminhando por ali, talvez até mesmo me observando. Eu gritei, ordenando que se movesse para a luz com as mãos levantadas. Um momento se passou, então gritei novamente, mas houve silêncio. Senti meu coração batendo no peito enquanto eu relatava a situação e pedia reforço. Fiquei ali, encarando a mata e honestamente temendo por minha vida. Se algo tivesse acontecido ali, haveria motivo para quem estava lá fora tentar me impedir de descobrir. Levantei minha arma de fogo e me movi ainda mais atrás do carro, mantendo um olho na linha das árvores, mas sem expor meu corpo inteiro. Os próximos 5 minutos foram brutalmente angustiantes, mas finalmente outro policial chegou à cena e imediatamente ouvi passos correndo mais fundo na mata. Começamos a procurar o veículo e estava claro que algo estava acontecendo. No entanto, procurar na mata no meio da noite enquanto alguém provavelmente perigoso estava lá fora não era uma opção segura. Junto com indicadores de violência, encontramos uma embalagem de munição vazia, então era provável que eles estivessem armados. Saber que alguém estava lá fora me observando o tempo todo, talvez até mesmo tendo-me na mira de sua arma, é um dos sentimentos mais inquietantes, mesmo apenas para pensar. No dia seguinte, conseguimos obter mais informações e conduzir uma investigação mais aprofundada, mas o carro era intracável. Embora algumas pegadas tenham sido encontradas na mata, elas desapareceram rapidamente sem qualquer direção. O que realmente aconteceu naquela noite ainda permanece como um caso em aberto, sem pistas sobre suspeitos ou vítimas, o que agora me deixa incapaz de parar de pensar sobre isso. Eu sou proprietário de uma empresa de limpeza especializada na higienização de edifícios de escritórios para empresas de médio a grande porte. Devido à natureza do trabalho, iniciamos nossos turnos às 18h nos dias úteis. Isso ocorre porque a maioria dos escritórios não deseja nossa presença durante o expediente, enquanto seus funcionários estão trabalhando. No dia em questão, cheguei ao prédio de escritórios agendado às 18h30, inseri o código no teclado, preparei meu equipamento e tranquei as portas atrás de mim. O edifício possuía apenas 2 andares, menor do que a maioria
mas ambos os andares eram bastante extensos, com um porão menor. Comecei no segundo andar para trabalhar de cima para baixo. Recolhi todo o lixo, retirei qualquer coisa do chão que pudesse atrapalhar, amarrei os sacos e os levei para os contêineres nos fundos do prédio para descartá-los. Enquanto estava do lado de fora, observei 2 carros estacionados. Nenhum deles estava ligado, mas o que chamou a atenção foi que este era o único prédio nas proximidades. Supostamente, ninguém deveria estar ali naquele momento. Não conseguia entender por que estavam estacionados nos fundos do prédio. Retornei para dentro, verifiquei novamente se todas as portas estavam trancadas e continuei meu trabalho. Ocasionalmente, olhava pelas janelas para ver se havia alguma mudança nos carros lá fora, mas continuava o mesmo. Concluí o trabalho no segundo andar e desci para o primeiro, repetindo o mesmo processo. No entanto, desta vez, ao sair para jogar o lixo no container, percebi que uma única luz estava acesa em um dos carros. Quase imediatamente após eu sair, a luz se apagou. Isso me deixou desconfortável, então rapidamente descartei tudo e entrei novamente. Ver que alguém estava realmente dentro do carro tornou as coisas ainda mais estranhas. Tentei trabalhar mais rápido e terminei o primeiro andar por volta das 23h, o que foi muito mais rápido do que o habitual. Restava apenas o pequeno porão, onde a maior parte era ocupada por caixas, sendo mais uma área de armazenamento. Enquanto estava lá embaixo, ouvi um estrondo ecoar pelo prédio. Veio de um dos andares acima de mim, então não consegui identificar exatamente o que era ou de onde veio. Deixei minhas coisas e comecei a subir as escadas, mas parei no meio quando ouvi vozes descendo pelo corredor superior. Eram 2 homens conversando normalmente, como se não estivessem com medo de me encontrar ali. Comecei a descer as escadas novamente e me escondi atrás de algumas caixas, discando o 911. Antes que eu tivesse a chance de dizer algo, porém, passos começaram a descer até o porão. Só consegui ver a sombra do homem na parede antes de me esconder completamente atrás da estante de caixas. Ouvia-o andar um pouco e, em seguida, gritar para o outro homem no andar de cima que não via ninguém e que estavam seguros. Ele subiu as escadas. Eu olhei mais uma vez, vendo sua sombra, mas percebi que ele estava segurando algo pequeno na mão, o que me deixou ainda mais assustado. Reconectei com o 911 e expliquei o que pude. Depois esperei ali por vários minutos. Durante esse tempo, acredito que os homens estavam principalmente no andar superior, mas depois voltaram para o primeiro andar e, de repente, um deles gritou que a van deles ainda estava lá. Ambos começaram a correr, mas não foram embora. Estavam me procurando. Foi difícil controlar e abafar minha respiração, ouvindo-os correr por todo o prédio, mexendo nas coisas bem acima de mim. Então, passos pesados desceram rapidamente as escadas até o porão, enquanto um deles começou a jogar caixas para todo lado, procurando em todos os lugares. Mas o som distante de sirene se aproximando chamou a atenção do outro homem, que alertou o que estava no porão e ambos fugiram. Continuei escondido até que um policial desceu para me resgatar. Levou apenas 2 horas para os 2 suspeitos serem capturados. Eles se recusaram a explicar por que invadiram, mas alguns itens roubados foram encontrados em seus carros. É seguro dizer que não eram os mais inteligentes, já que pareciam apenas adivinhar se eu tinha saído, em vez de começar procurando minha van para ver se eu estava lá. Independentemente disso, o fato de não terem saído depois de descobrir que eu estava dentro foi provavelmente a coisa mais assustadora que já vivenciei. Felizmente, não preciso saber o que teria acontecido se tivessem me encontrado. Tenho 24 anos e, há alguns anos, consegui um emprego em um supermercado local. Na época, frequentava a faculdade comunitária e apenas buscava algum dinheiro para ajudar nas despesas alimentares e nos passeios com amigos. Após alguns meses trabalhando lá, comecei a me acostumar com os clientes habituais que frequentavam a loja. A maioria deles era amigável ou, no máximo, pessoas comuns, mas havia um homem que sempre tinha algo peculiar nele. Ele aparecia na maioria das noites por volta das 9 horas, 1 hora antes do fechamento, e passeava pela loja por um longo tempo antes de eventualmente escolher 1 ou 2 itens e pagar.
Por mais estranho que fosse ele passar tanto tempo andando quase todas as noites e acabar com apenas algumas coisas, eu nunca pensava muito sobre isso depois de um tempo, pois se tornou uma parte tão normal do trabalho. No entanto, uma noite ele entrou como de costume, mas, em vez de perambular pela loja, veio direto para o caixa onde eu estava. Quando perguntei se ele precisava de ajuda, ele apenas me encarou por um segundo antes de questionar se eu era o proprietário do antigo Toyota estacionado no estacionamento. Isso imediatamente me pareceu estranho, mas respondi que sim, pois não sabia para onde essa conversa estava indo. Pensei que talvez houvesse algum problema com meu carro, mas o homem permaneceu sério e se afastou do caixa. Claro que isso foi muito peculiar, então pedi para meu colega de trabalho ficar de olho nos caixas por um momento. Fui até a frente da loja e olhei para o estacionamento. Meu carro estava exatamente onde o havia estacionado, e nada parecia estar errado com ele. Voltei para o caixa pensando em perguntar ao homem quando ele fosse pagar, mas ele nunca o fez. Não sei quando ele saiu, mas a loja fechou sem que ele passasse pelo caixa como costumava fazer. Naquela noite, ao sair, verifiquei ao redor do meu carro e nada parecia estar fora do lugar. Isso me deixou apenas confuso. No dia seguinte, planejei perguntar novamente ao homem, mas ele não apareceu durante o próximo mês inteiro. Ele simplesmente deixou de aparecer. Fiquei apenas pensando por que ele perguntou sobre meu carro aparentemente sem motivo e do nada. Então, em uma noite de sábado, saí do trabalho como de costume. Era a única noite da semana em que eu seria o único caixa, então, no final da noite, sempre saía sozinho. No entanto, ao começar a caminhar pelo estacionamento em direção ao meu carro, senti um estranho pressentimento no estômago. Talvez eu esteja me lembrando errado, ou talvez realmente houvesse alguma intuição sobre algo, mas senti que algo estava errado. Caminhei rapidamente e entrei no meu carro, olhando ao redor do estacionamento. Estava praticamente vazio e não havia nada que me desse motivo para acreditar que algo estava errado. Liguei o carro e antes de colocá-lo em movimento, ouvi o som mais leve vindo diretamente atrás de mim. Então, pelo canto do olho, vi algo se mover no espelho que estava voltado para o banco de trás. Deixei o carro ligado enquanto corria para fora e ficava a alguns metros de distância do meu carro, olhando para a janela do banco de trás e vendo uma figura se movendo. Virei e corri de volta para a loja, entrando e chamando a polícia. Quando chegaram, meu carro estava vazio. Não havia sinais de entrada forçada, então eles deviam ter uma cópia ilegal da chave ou eu teria deixado as portas destrancadas por acidente. Estou bastante certo de que era o estranho homem de algumas semanas atrás, mas não sabia o motivo. Se fosse ele, talvez tenha tentado entrar durante o mês inteiro em que não o vi e estava esperando eu esquecer de trancar as portas. Eu acho que as tranquei naquela noite, mas de vez em quando eu provavelmente esqueço sem nem perceber, então não posso descartar completamente essa possibilidade. No entanto, o homem que estava lá claramente não estava apenas tentando roubar o carro e até tentou se manter escondido depois que entrei e liguei o carro. É aterrorizante saber que eu estive tão perto de deixar aquele estacionamento e dirigir sem saber que ele estava no banco de trás. E uma vez que partíssemos, quem sabe o que teria acontecido? Eles poderiam ter esperado até eu chegar em casa naquela noite, ou eu poderia nem mesmo ter chegado em casa naquela noite.